Alô, você, amigo, amiga enxadrista. Estamos aqui mais uma vez no curso semanal do Clube Xadrez Online. Este é o treino número 3. Nós estamos estudando Seirawan, aquele cara realmente bom de didática que comenta aí esses grandes torneios, tem também vários vídeos pela internet e já recomendei aqui para os alunos muitas vezes os livros dele. A coleção Xadrez Vitorioso. Nós temos 5 livros. Na realidade, são 7 livros. Esse livro que nós estamos fazendo é o último da série, inclusive. Quando ele faz lá a apresentação do livro, em 2006, que essa coleção, ele teve a ideia de fazer em 89. E aí, de acordo com... Eram só 4 livros. E de acordo com os editores ali, eles acharam melhor ele fazer livros introdutórios. Então, ele fez 2, depois mais os 4 que ele pensou, e ele achou interessante acrescentar esse de combinações. Nós ainda vamos fazer o de aberturas e também vamos fazer o de finais, né, que são os 2 cursos seguintes. Já fizemos de estratégia, já fizemos também de tática. Nós estamos em combinações. E os 2 primeiros nós não vamos fazer, que é muito básico, né? Tem ainda até regras e lições bem elementares. Na realidade, essa coleção em inglês são 7 volumes. Esse aqui é o último deles. Deixa eu ver quem é que está aqui com a gente. Olha só. Alguém te ofereceu um empate aí 2 vezes no curso? Legal. Estou comentando aqui, né? Porque esse curso acontece depois dos torneios diários aqui do Clube Xadrez Online. Todo dia nós temos torneios internos aqui para os nossos alunos, pessoal vinculado ao Clube de Xadrez Online através do Maestros. E sempre quando a gente começa aqui, então, a gente pergunta, e aí, como é que foi lá? Vocês jogaram bem hoje? Nós temos uma parede de treinamento, onde uma parte é de teoria e outra parte ela é de prática. Então, o torneio já cumpre essa parte prática para aqueles que quiserem seguir ali. Essa posição que vocês estão vendo aí é Nizovic Tarrasch. Foi jogado em São Petersburgo em 1914. E, não sei se vocês sabem, mas tinha uma rivalidade ali terrível do Nizovic com o Tarrasch. Eram inimigos mortais, impressionante. Um defendia ali a escola hipermoderna, a outra a escola moderna, né? O Tarrasch era da escola moderna, defendia as ideias ali do Steins, colocava as teorias dele ali à prova nos torneios, fazia livros acerca dessas teorias. E o Nizovic é um cara da escola hipermoderna, Nizovic, Rett, Breyer e outros ali, Bogusubov e outros jogadores que estavam trazendo ideias novas. Então, além do choque de ideias, eles eram rivais assim, inimigos mortais mesmo. Talvez por causa dessa partida aqui, hein? Essa partida aqui, o Tarrasch, mas dá uma rasteira. Sabe aquela rasteira que você vai para casa assim, bicudo? Assim, esse cara eu vou ter que estudar xadrez dia e noite para devolver essa pedrada. Essa partida aí. As pretas jogam e as pretas ganham. Como é que o Tarrasch ganhou essa partida aqui? Então, isso aqui não é do livro, tá? Isso aqui eu tirei ABC do meio jogo. É só para a gente fazer uma introdução aqui para a aula. Ó, o Antônio, olha o pescador aí, boa noite. Tá com alguma dificuldade técnica aí, mas é por causa de chuva? Aqui tá chovendo todo dia. Em Belo Horizonte, então a chuva tá levando a cidade embora. A capital do nosso estado aqui. Eu tô muito longe de BH, né? 400 quilômetros. O Jefferson já viu essa partida, hein? Que legal. O Álvaro tá perdido, está perdido ali, tá nada. Esse menino aí sacrifica tudo e na casa certa. Então vamos lá, pessoal. Eu gostaria que vocês não ficassem só com um lance, mostrar sequência. Eu vou fazer aquele lance, ele vai responder sim, estou com essa ideia. Legal. Aí o Jefferson passava a noite estudando o ABC. Tem ABC das aberturas, tem ABC do meio jogo. Tá. O que ofereceu empate para você estava perdido. Mas
A pessoa só oferece empate quando está perdido. Ninguém vai oferecer empate quando está ganho ou empatado, né? Vai querer sempre estar empatado, tem luta. É igual, né? Quando está igual, tem luta. Se está ganho, é que não vai mesmo. Só quando está perdido mesmo. Quando alguém te oferecer empate, cuidado. A posição sua está boa. Os alunos meus aqui pega a flechinha e vai para cima mesmo, rapaz. Tenta acertar o adversário. E aí, pessoal, ideias? Ou é ponto do prof já? Uai, tem gente que está conseguindo mexer no meu tabuleiro, mas quem foi esse abusado? Olha, o cara consegue mexer no meu tabuleiro. Ah, mas esse Mister Zebu FM, eu vou te contar uma coisa, viu? Esse cara é gênio mesmo, o cara consegue mexer no meu tabuleiro. Aí, ainda faz uns rabiscos e apaga ainda. Eita! Pessoal, então, nós estamos fazendo uma sequência do Sei da One. Estudando estratégia, vimos que tem os padrões estratégicos, vimos que tem também os padrões táticos, e nas combinações, nós temos padrões também. Isso é uma combinação. Isso é uma combinação. Fez-se uma sequência de lances e já sabe o que vai acontecer no final. É claro que o adversário continua, vai estar errado a combinação do outro, né? Ou no meio do caminho ele não faz a jogada certa, ou ela é furada, ou às vezes é certa e inverte um lance, acontece alguma coisa. Então você joga até lá na frente. Isso aí é a força, o padrão aqui, é a força dos bispos nessa diagonal. Está faltando um cavalo de F3. E tem muitos desses temas. Tem lá das pretas, bispo toma H7, depois bispo toma G7. Tem partidas muito bonitas com esse tema. Então, seguiu assim, ó. Tarrasch mandou aqui, bispo toma H2. Eita, coitado do Nisovitso. Ó, rei toma, dama H4. E aí, olha lá. O Álvaro, vou te contar uma coisa. Onde tem sacrifício, o menino faz e tá certo. Agora quero ver quem acerta esse segundo lance. Esse é facinho, de bebezão, hein? Eu acho que esse aí é até eu. Essa sequência aí eu vou te contar, é para derrubar. É para derrubar o cara mesmo. Então, isso é São Petersburgo, né? O torneio famoso de 1914. E o Nisovich levou esse tranco aqui, rapaz. Ó, torre D5, já está trazendo ali reforço, é? Quer jogar um torre H5 e dar mate na coluna H? Mas que é isso? Muito bem. Tá, mas antes vamos abrir a posição do outro. Tá pensando que é só um bispo? Aí, Álvaro, essa é para você, ó. O Álvaro, de vez em quando, sacrifica um bispo lá em H7, H2. Agora esse aqui tem que sacrificar dois. Ah, meu Deus. Rei toma. Se rei toma, dama G4. E aí aparece o torre D5 de vocês, ó. Aí é muito. O Álvaro, ó, um bispo é um centro para o adversário. Eu preciso ficar com o outro para dar mate. F3, tá querendo escapar aqui. Torre, olha que fino, não vai deixar escapar não. Cavalo, dama, tomou,
Aí D5, F5. Podia passar sem essa, não? Olha que coisa mais linda. Deu mate. O Tart deu mate no Nizovic. O Nizovic, se tivesse sido campeão mundial, seria algo normal, né? Tem uns caras que é como se fosse o rei sem coroa, né? O cara realmente foi muito forte. Imagina o Broenstein, o Keres, Korchnoi, o próprio Nizovic, muita gente boa que poderia ter sido campeão mundial e com certeza não seria muito contestado. Sempre é, né? Tem gente que contesta o Carlsen. Imagina o nível que o Carlsen está em relação aos adversários, né? O cara é o número 1 do ranking, é campeão mundial do clássico, do blitz e do rápido, ainda tem gente que reclama. Linda combinação. Então isso aí é no rol dessas combinações desse livro. Por isso que eu trouxe, apesar de não ser da sequência que nós estamos estudando, tá? A partida, só para vocês, só para constar, né? Vou passar rapidinho, porque foge ao nosso interesse aqui. É uma Tarrasch que as pretas fizeram e o branco está jogando o sistema Colles-Zukertort. Aqui são os peões suspensos ou colgantes. Eles têm essa característica porque eles estão longe do apoio do grupo, né? Para a esquerda e para a direita não tem nada. Então, são isolados dos grupos, mas são unidos entre si. E eles são assim mesmo, de C5 e D5, C4 e D4, tem que ter as colunas em cima. Esses são os peões típicos. Aí tomou. Dama C2. Ó, toda vez que a gente tem estes peões aqui, que são os peões suspensos, eles têm muita força dinâmica. Eles têm fraqueza porque a natureza deles já é de debilidade mesmo, porque eles estão sem apoio do grupo. Vai precisar sempre de peça para defender. Ó, tem bispo defendendo, tem outro bispo, tem dama, tem a torre, né? Dama e torre por raio-x. Mas quando joga esse D4, aí abre a diagonal, abre linhas para atacar. E aí tem a sequência pedrada que nós vimos aqui, ó. Bum! E aí a sequência que eu mostrei para vocês. Linda, 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 linda. Olha isso, que coisa fina. E deu um mate, cara. Nu. Acho que essa partida explica porque eles eram inimigos. Dizem as boas línguas que o Tarrasch fez um comentário infeliz em uma análise e o Nizovic muito sensível e tal, ele, como se fosse assim, esse cara não joga nada, esse cara joga muito mal, não devia ter jogado assim, e aí aquilo criou uma celeuma ali para a vida toda. Mas essa partida aqui corroborou para isso, né? Deve me envenenar aqui. Pois é. Que coisa. Bom, aí vamos voltar lá para o nosso estudo. Só que deixa eu fazer um resuminho aqui para a gente não se perder, então, naquilo que a gente está estudando. Então, vamos lá. Pessoal, olha se vai aparecer para vocês um quadro branco. O famoso quadro branco aqui do professor. Sim, né? Beleza. Então, nós estamos olhando combinações. Então, na sequência dos livros em inglês, esse seria o 7. Ele até fala assim, eu não sei se eu faço, se eu não faço, ele achava que teria que coletar muito material, porque lembra, o que é uma combinação mesmo? Porque esse livro é de combinação. Porque combinação, geralmente, a gente estuda lá na tática. Então, o cara faz um livro de tática e entra. Por exemplo, essa posição que nós vimos.
Qualquer livro de tática pode entrar, livro de cálculo, mas ele fez uma obra separada de combinações. O que é mesmo? Tem que ter basicamente duas coisas. Um sacrifício. E o que mais? Para a gente ter as combinações, precisa ter sacrifício. Ah, tá. E sequência forçada, né? Então, lances forçados. Ok. Aí, ele divide a obra, então, em uma sequência bacana, porque ele faz uma apresentação. Então, tem ali uma parte que ele está fazendo a apresentação. E ontem, a gente estava estudando um capítulo que é do sacrifício típico lá em H7, H2. Hoje nós vamos estudar posições onde vai ser a atividade da torre. Hoje vai ser a torre. Ontem nós estudamos a ação dos bispos, especialmente aquele bispo lá em H7. Então, ele faz uma apresentação, ele fala o começo, as categorias de combinação. Então, ele faz meio que uma introdução. O capítulo 1 é um capítulo introdutório. Então, aqui a gente tem um capítulo, que é um capítulo introdutório. Introdução. Aí ele vai falar da história do livro, que eu estava contando para vocês. Ele vai falar da tática, da combinação e tal. Os elementos, né, dessa combinação e assim por diante. Aí depois ele passa para um capítulo que é reconhecendo padrões. São padrões de checkmate. Ele passa para os padrões. Eu gosto muito de trabalhar padrões com os alunos, porque você monta recorrência. A sua mente fica com posições de modelo e depois aqueles padrões eles vão surgindo. Não vai ser a mesma posição, mas vai te ajudar a decifrar o enigma dessas posições novas. Uma posição complicada como essa que eu mostrei para vocês, professor Gerson, ainda que não tivesse visto essa posição na vida, essa específica, eu saberia que ali tem bispo que toma H2 e bispo que toma G2. Eu iria ver a ordem, eu iria ver que se é seguido, se é bispo toma H2, depois bispo G2, se vai ter lance intermediário, então eu calcularia em cima. Por quê? Porque eu já vi posições assim. Bispo toma H7, bispo toma G7. Tem posições assim de outros jogadores. Do passado, do presente. Uma partida bonita da Judite com esse tema do bispo toma H7, toma G7, depois passa dama e torre. Isso é conhecer padrões. Você conhece uma outra posição parecida e vai adaptando. Então é isso que ele trabalha, são os padrões de mate. Aí em seguida tem a aula que nós fizemos então do sacrifício do bispo. Essa posição é o sacrifício do bispo em H2, né? Então o sacrifício do bispo. Então é aquele domínio das diagonais e ele vai ali ativando a peça. Agora, hoje, nós vamos falar das torres. E aí é um capítulo curioso, porque ele chama de torre. E é bacana o livro dele, porque ele tem uns termos diferentes, ele tem umas coisas diferentes, ele chama de torre desajeitada. Que seria essa torre desajeitada? Torre desajeitada. Bom, o Sérgio, ele já estudou isso aqui. Sérgio, você lembra disso? Torre desajeitada? Agora, esse aqui é o de amanhã, né? Hoje nós vamos trabalhar com a torre. Então, aqui são os erros grosseiros. Aí ele brinca, o tiro saiu pela culatra. Erros grosseiros.
Ah, o Jefferson gosta desse capítulo aí, né? De trabalhar com as torres, né? E as combinações inspiradoras. Então amanhã a gente vai trabalhar com as capivaradas e os lances brilhantes. As combinações. Opa. Inspiradoras. Pronto, é isso aí. E aí, fecha. Então, nós estamos aqui, ó. Já passamos por esse. Isso aqui foi o primeiro dia. Esse é o primeiro dia, na segunda. Ontem fizemos isso aqui, que na verdade tudo é padrão, né? Aqui ele mostra os modelos. Olha o da Cruz aí, boa noite. Tudo bem? Então, hoje nós vamos ver aqui, aí fica para amanhã esses dois, tá bom? Agora, antes da gente seguir, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Quando ele fala em padrão, ele está falando de padrões de mate. Quando ele está falando de padrão, uma coisa que é importante a gente observar, que isso não é só padrão de mate, não é só uma utilização ali, você utiliza isso para um monte de coisa. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Vou pegar uma posição aqui de uns slides que eu fiz hoje. Pô, já eu falo transparência aqui. Vai ser antigo assim, hein, professor? Tá doido? Pronto. Vocês estão vendo essa caixinha bonitinha aqui? Vocês estão vendo aí a caixinha, né? Robervan, exatamente, vendeu muito. O grupo A vendeu muito e não acha mesmo. Acha em sebo aí, tem livro sendo vendido a 200, a 50, 300 conto. Eu mostrei aqui ontem, né? Ninguém me xingou, eu fiquei até feliz, falei, se eu mostrar isso aqui para a galera, é que é uma fotinha que eu ainda estou mexendo nela. Eu ainda estou trabalhando nela, mas ela é essa ideia aqui, né? Porque aí eu tenho que tirar as bordazinhas brancas e tal, vai dar uma olhada nisso aqui. Eu mostrei aqui ontem, né? Então, quando começa a aula, as capivarinhas vêm para o xadrez. Essa parte branca vai sair, vai ser posicionada aqui de forma diferente, né? Isso aqui é só um insight, é só a ideia, e depois o marketing mexe. Eu pensar fora da caixa. Então, tá aqui, os capivarinhas indo ali estudar. Aí, deixa eu mostrar para vocês, tá aqui a caixa. Quando ele fala de padrão, esse padrão não serve só para padrões ali de combinação, que é o livro que ele que a gente está estudando agora. Esse padrão que ele fala serve para um monte de coisa. Então, olha só. Essa caixa, eu até comento com os alunos que no xadrez a gente precisa saber o que tem dentro da caixa. Você precisa abrir a caixa e ver o que tem lá dentro. Então, esse padrão que ele está falando serve para tudo que a gente faz aqui. Padrão de abertura, padrão de meio jogo, padrão de final, padrão de estratégia, padrão de tática, padrão de análise e cálculo. Tudo tem um padrão, tudo tem uma recorrência. A tática é o que é mais fácil você montar esses padrões. Tanto é que tem um livro de motivos táticos. O CT-Art é em cima dos motivos táticos, que é do Maxim Bloch. Então é mais fácil. Mas tem os temas também, os padrões de estratégia, tem os modelos, os padrões para abertura, os finais
teóricos também são padrões. Então, o segredo é ver, descobrir o que tem dentro da caixa e a gente... Deixa eu pegar essa aqui, beleza. Aqui estão as caixas. No Clube Xadrez, a gente trabalha com 6 caixas. A primeira caixa, qual que é, gente? O que é a primeira caixa que a gente abre aqui no Clube Xadrez? A gente tenta descobrir o que tem dentro de que caixa primeiro. Olha o Álvaro. Ô, meu, se for assim, quero essa caixa aí pra mim, hein? Tá escrito CXO. A caixinha de capivara não vale, não. Isso, exatamente. Nessa sala aqui, a gente tem a abertura. Vou fazer um pouquinho maior aqui. Abertura. Então, essa caixinha aqui é da abertura. A gente tem que abrir e ver o que tem lá. Por exemplo, bom, já já a gente fala disso. Ainda tem mais um slide. Vamos lá. Essa segunda caixa, na sequência que a gente faz os 6 pilares, o que tem nessa segunda caixa? Isso, da forma que nós fazemos aqui, é a tática, né? Já já nós vamos ver por que é essa sequência. Tudo isso é padrão, a mesma coisa que o autor está falando lá. Então, a tática aqui, ele tem que descobrir como é a tática, só abrindo a caixa para saber. E depois, essas duas aqui, o que é que a gente faz aqui na sequência? Quem faz aula VIP é assim, aula em grupo, quando eu trabalho os pilares também é assim. Os e-books, né? Nós temos aqui, só eu fiz 9 e-books, e o Clube Xadrez hoje tem 25 e-books, só eu tenho 9. Os outros são do GM Evandro Barbosa, tem 16, eu fiz 9. Aí esses 9 já estão em uma sequência também, só que depois tem o extra tabuleiro. O que vem depois? Não. Desenvolvimento faz parte da abertura. Já já a gente vai ver dentro de cada uma quais são os padrões mais recorrentes, né? Isso, aqui está a estratégia. Então, a gente trabalha aqui no Clube Xadrez, a estratégia na sequência. Ok. E essa aqui? Que caixinha é essa que nós vamos abrir? O Antônio, mas são 6 pilares, é assim, colocados em forma de caixa. É que a gente tem que assimilar os padrões. Esse pescador espera demais, não vai não, é. Aqui é o final, né, gente? Fala assim, você não fez mangueira, não fez goiabeira, não fez pé de jabuticaba, agora você botou, você enlatou, a próxima vez você lata, né? Você encaixou o negócio, agora virou tudo enlatado no Clube Xadrez. Preta-porter. Ai, ai. E essa aqui, a penúltima.
Cada ano muda, né? Mudou o ano, muda o tipo. O tipo de analogia. Ó, Robervan já fez a última aqui, ó, que é análise e cálculo. Então, essa última aqui é análise e cálculo. É tudo junto, né? A gente trabalha eles juntos. Mas e essa? A quinta caixa? Faltou o quê? Serão as capivarinhas. Ó. Vamos botar as capivarinhas aqui sendo adestrada, domesticada. Isso, faltou meio jogo. Beleza, então meio jogo é aqui. Meio jogo. Que o M. Então, o que a gente deve fazer? Descobrir o padrão que tem dentro de cada pilar. O padrão é o fundamento, é o princípio, é a lei que governa cada um desses pilares que nós estudamos. Então, um método de 6 pilares, onde mais de 16 mil alunos, eles foram, digamos, adestrados, aquelas capivarinhas andando ali, né, indo para a escolinha, foi exatamente isso. Eu abri a caixa e mostrei o que havia dentro de cada pilar. Isso na parte técnica. Em seguida, você tem também o extra-tabuleiro, você tem força prática, você tem outras coisas. Mas, pegando esse gancho do Seirauan, que tudo gira em torno de padrões, não só na combinação, não só na tática, tudo é padrão mesmo. Se você tiver uma base de raciocínio, vai ficar muito mais fácil o processo de tomar decisão, porque você toma essa decisão baseado em um conhecimento prévio, um conhecimento anterior. Agora, quando a gente vai abrir as caixinhas, então agora nós vamos abrir as caixinhas. Tá aí, gente, de novo, vocês estão conseguindo ver? Conseguem? Estão conseguindo acompanhar? Tá. Tá chamando de animal, mas é um animal até bonitinho. Mostrei lá. A próxima vez eu vou botar essas capivarinhas chupando bico, com mamadeira, com fralda, tudo bebezinho, ainda começando no xadrez. Assim nascem os grandes jogadores, nascem em forma de capivarinha. É evolução, né? É o Darwin. Começa capivara e depois chega lá na frente, seria o quê? O Rei Leão, é? Isso é bullying, pois é. Mas a gente sabe que no xadrez é um termo carinhoso. Inclusive, todo enxadrista amador gosta de ser chamado. O profissional como ele já caminhou muito e tal, ele acha, às vezes, que é pejorativo até. Eu como sou jogador amador, sou só profissionalmente, eu trabalho com xadrez dando aula, mas sou capivara também, estou no hall desses capivaras aí como jogador, né? Então, tô junto, é nóis. Exatamente. Então, aqui a gente já tem as caixas abertas. Agora, o que tem dentro delas? Então, a gente viu que essa era a caixa da abertura, essa da tática, essa da estratégia, do final, do meio jogo e, que o Robervan falou, análise e cálculo. Então, quando eu pego essa caixinha aqui da abertura, eu preciso ver as recorrências, os fundamentos, os padrões, as leis que governam. Por exemplo, tem 4 coisas que, independente da abertura que a gente está jogando, nós precisamos desse padrão. O que é mesmo, gente? Eu até fiz uma formulazinha disso. Está lá, patenteei lá no espírito da abertura. Independente. Então, isso é um padrão. Você tem que respeitar o centro, os movimentos, espaço e tempo. Então, uma boa abertura, você tem que ter um CD de música. Música boa, não pode ser sertanejo, não. Não pode ser funk. E tem que ser amigo lá do ET de Varginha. Aí você tá bem. Então, a abertura tem esses princípios. Uma coisa importante que a gente tem que ter é o repertório.
Repertório faz uma diferença enorme. Repertório é importante, faz parte aqui desses padrões, né? Porque nada melhor para ilustrar padrão e a verdade é o repertório, porque é o mesmo padrão que você vai jogando de brancas e de pretas. Então, um repertório. Aí na tática, o que é que tem de recorrência na tática, pessoal? Tática lida, né, grosso modo, com ataque e defesa. O que tem de recorrência? Os temas táticos, né? Exatamente. Então a gente poderia falar de um monte deles. Mais comum é a cravada. Difícil uma partida que não tenha cravada. Você tem cravada, você tem duplo. Tem o mate do fundão, né? Aquele mate de retaguarda, mate de gaveta, corredor lá que Seirauan falou. Então você tem ali o fundão e vai. Quando nós fizemos aqui os padrões táticos, nós vimos por volta de 15. Pegamos o livro lá de 1982, publicado pelo Mestre Nacional, ex-campeão brasileiro, saudoso já, né, falecido, Alexandre Sorin Segal. E lá nós vimos cerca de 15. Um local muito tranquilo para estudar isso é no Chess Tempo. Chess Tempo tem cerca de 107 mil diagramas que você faz gratuitamente. E você entra, você faz um cadastrozinho, entra com 1.500 pontos. Lá você tem a opção de fazer standard ou fazer blitz. Não é jogar blitz, não. É que o blitz vai mensurar o acerto vinculado ao tempo. O standard, só o acerto. Gastar 10 minutos ou gastar 1 minuto, o crédito, a pontuação vai ser a mesma. E tem um misto. Ele vai mesclando as duas coisas. Então, o CT Art também é muito bom, lá da Chesskin, e vai. Agora, na estratégia. A estratégia tem padrão também? Quando a gente olha uma posição estratégica, vai fazer o balanço, a leitura ali, o raio-x, o que a gente pensa? O que tem dentro dessa caixa de estratégia? A gente pede para o aluno olhar aqui dentro, o que ele vê nessa caixa. Ele abre a caixa... Quais os padrões que ele vê? Quem consegue lembrar alguns padrões aí? Isso, inclusive muitos GMs treinam lá pelo Chess Tempo, o GM Evandro Barbosa, conceitos, ideias. Tem uns vídeos também do Cricor, lá no canal dele, ele fazendo lá. Ele fazia no Chess Tempo e botava a câmera ali para poder filmar e depois divulgava isso no canal. Quem que lembra alguma coisa de estratégia? Primeiro, o que a gente olha? Posição do rei, olha o material. O que mais que a gente faz? Olha os peões. O que você olha nos peões? Bom, você olha a estrutura dele, se tem mais blocos ou menos blocos. Você olha se tem peão passado, que é o peão mais forte que tem no xadrez. Você olha se tem peões fracos, podem ser dobrados, isolados, avançados, atrasados, colgantes, semicolgante, ou então bloqueado por peça. Geralmente um cavalinho ali, é difícil você chegar nele, porque o peão está na frente, e ele impede que o peão cumpra a natureza dele. O peão nasceu para quê? Para caminhar, para andar, atravessar o tabuleiro e virar dama. Que sina, hein? Atravessar um tabuleiro, puxa vida. É difícil, né? É difícil atravessar um tabuleiro com o peãozinho. Essa tartaruguinha aqui, ó. Que aqui é a tartaruguinha na segunda fileira. Aqui na sétima. Aí já vira uma tartarugona, a gente brinca pela velocidade do peão, né? Devagarinho, devagarinho. É uma tartaruguinha. E agora, nós temos o meio-jogo. O meio-jogo, o que é que a gente consegue lembrar de meio-jogo? Quais são os padrões, quais são as recorrências do meio-jogo?
Por exemplo, meio jogo é a fase que a gente mais luta com o adversário. A luta por maior tempo é no meio jogo. Aqui que aparece mais o estilo, você coloca as peças em jogo, tem gente que vai para cima. Tem gente que fica ali, melhorando, cavalinho para lá, cavalinho para cá, passa a daminha para cá, daminha para lá, esperando o momento certo de fazer uma ruptura, de gerar avanço ali com os peões. O que mais que a gente tem? Tem temas. E são temas da tática e são temas também estratégicos, porque é onde é mais forte esses temas. E a análise e cálculo. Análise, eu gosto muito lá do Dorfman, ele trabalha com posições estáticas, posições dinâmicas. A gente fez aqui uma maratona, agora nós estamos fazendo com o Seiralan, a gente fez uma maratona aqui. É uma maratona, foi ano passado, né? Nós fizemos cinco cursos aqui seguidos, dos 5 principais expoentes aí, escritores, que se debruçaram sobre o assunto da análise do cálculo. Nós fizemos do Kotov, que foi a base, o Dvoretsky, que desenvolveu muito essa ideia, especialmente a questão dos lances candidatos. Nós estudamos o Dorfman, que eu citei aqui, o Agard, e para a tática nós fizemos o Valery Bain. Então ele também faz a parte de cálculo, mas baseado mais em tática. Então, tudo isso que vocês estão vendo casa com a ideia lá que falou o Seirawan, de padrões. Só que não é só padrão de combinação, que é o que ele está tratando. Esse padrão você estende para um monte de coisa. E, curiosamente, essa sequência aqui, que eu mostrei para vocês, deixa eu fechar aqui, essa sequência aqui, que chega lá nessas caixinhas abertas, ainda continua aparecendo para vocês? Parece? Então, aí as caixinhas de novo, só que sem nenhuma anotação? Tá. Então, curiosamente, alguém que está estudando abertura, está montando o seu repertório, que está buscando os conceitos que governam ali, os padrões, na hora que ele abre aqui e vê o que tem, a tendência é que eles sejam... Eu vou inverter aqui, que eu tive alguns alunos que recomendaram para inverter, porque eu fazia A, B e C. E categoria A geralmente é o jogador mais forte, né? Você começa na C, para B, para A. O Rio de Janeiro, por exemplo, tem isso, tem categoria C, tem categoria B, tem categoria A. Muitos locais fazem assim. C, Campeonato Brasileiro de Futebol, né? Então tem os módulos ali, módulo... um time de quinta está lá atrás, a categoria dele, né? Então, mas eu vou colocar C, que aqui, então, é alguém até 1.500. Na hora que ele abre essa caixa aqui, que ele está desvendando ainda, o que tem geralmente ele está aqui, ó. É alguém que tem muita dificuldade ainda de colocar as peças em jogo, saber o que fazer com elas no meio jogo, ainda leva alguns golpes táticos na abertura, não sabe manobrar as peças ainda para conseguir posicionamento mais adequado. Então, um jogador até 1.500 geralmente ainda tem esses problemas. Eu sou um jogador mestre nacional, né? Um dia eu cheguei 247, mesmo com 247, quando eu tinha 247, a gente ainda cuida da abertura, mas cuida de outra forma, você amplia o seu leque, você começa a ver jogadas lá pelo 15º lance, 12º lance, faz já uma transição com o meio jogo, vai buscando mais partidas de modelo, então é uma outra coisa, né? Não são esses princípios aqui como um jogador até 1.500. Isso aqui também não está escrito em lugar nenhum que tem essas divisões, não. É só a gente aqui no Clube de Xadrez que faz, né? Lá no Maestro, inclusive, tem essa divisão para facilitar, né? Eu sou um jogador até 1.500 pontos, já tem lá tudo dividido. Eu quero estudar determinado pilar, está tudo lá. Só que tem, não 6 divisões, são 7. Porque tem curso que envolve todos os pilares. Então, não aparece todos os pilares. E os outros cursos, eles aparecem, cada um com o seu pilar. Então, curiosamente, quem tem problema de tática, perde muita peça, deixa de ganhar a peça do outro, tem problema de abertura,
encaixa aqui. É um jogador que geralmente ainda não ultrapassou essa barreira dos 1.500 pontos. Geralmente quem passou os 1.500 pontos, ele já tem os padrões. Ele já abriu a caixa, já viu o que tinha, já assimilou esses conteúdos e botou isso em prática. Então, esses dois aqui pertencem a esse grupo. Aqui tem os caras de 1.501 até 2.000. E, curiosamente, quando você pega partidas desses jogadores, essa caixinha aqui é a de estratégia. Não tem tantos problemas de abertura. Ele consegue chegar com as peças razoavelmente coordenadas para lutar no meio jogo. Não tem muito problema de tática. É claro que pode ter problema também de tática ou de abertura, porque afinal de contas, mesmo um jogador forte tem. Mas tem de vez em quando, porque o adversário surpreende ele com alguma, até novidade, né? Nós acompanhamos aqui, comentamos até esses dias, uma novidade que o GM Evandro Barbosa fez, cavalo D7. Então, jogando lá, esse festival Gibraltar tem um cavalo D7 ao invés do cavalo E4, e aí é uma partida que isso é contra o Adams. Então, é uma partida que ele faz uma novidade. Quer dizer, o adversário estava esperando determinado lance e vem outro, né? Então, isso aí dificulta, o cara nunca está preparado, mas digamos que é uma exceção, não é a regra. Os fundamentos, a base, ele já tem. Aí, na estratégia, geralmente o cara que tem problema aqui com a estratégia, ele abre a caixinha, ele estudou e tal, ele começou a colocar isso em prática, ele já vai ganhando conhecimento para avançar lá para o 2.000. Então, a estratégia, aqui a gente tem o final. Então, o final geralmente são aquelas posições mais técnicas, uma partida bem jogada, você ganha uma vantagenzinha na abertura, aumenta essa vantagem no meio jogo e converte no final. Aí, o cara que tem 2.000 ou mais, então, maior que 2.000, ele geralmente apresenta problemas lá no meio jogo. Então, a estratégia dele está legal, final está bacana, mas lá no meio jogo, porque são pilares complementares. Esses aqui são pilares essenciais, pilares de lapidação, e aqui a gente tem os pilares complementares. Então, aqui no meio jogo, para conseguir desenvolver esses padrões, já que tem um monte de possibilidades, o tabuleiro está cheio, tem também que fazer esse estudo por temas de tática comuns ao meio jogo, tentar vincular com a abertura que você joga. Por exemplo, eu tenho muitos alunos aqui que fazem cursos, eles contratam cursos VIPs, contratam cursos individuais para montar o repertório. Então vamos lá, contra E4, beleza, o que eu vou jogar? Contra D4, afins, o que eu vou jogar? Eu de brancas, o que eu vou jogar? E aí, aula por aula, o que você faz? Então, estou de brancas, eu quero E4, o adversário vai jogar E5, o que nós vamos jogar? Então, você vai preparar ali, vai vincular com o meio jogo, e depois você dá partidas de modelo. Então, um meio jogo bem estudado, ele já tem um vínculo com a abertura, como nesse caso desses alunos que estudam a abertura de forma mais aprofundada aqui em cursos VIPs. Você já faz a vinculação com o meio jogo e dá partidas de modelo. Então, o meio jogo está muito facilitado quando você tem uma base boa na abertura. E ele também tem um gancho com o final. Se você conhece algumas posições de modelos mais recorrentes ali de final, é muito mais fácil. Você sabe o que trocar, o que não pode trocar, porque senão vai cair em final inferior. Então, beleza. E, finalmente, a gente chega aqui na análise local. Depende do autor que você vai se ajustar mais. E, em seguida, você vai desenvolver aquilo. Absorve a teoria. Eu gosto lá do analítico manual. Nossa, analítico manual do Dvoretsky, que é o bicho, um livro difícil, um livro de capa verde, grandão, tem ali umas 500 páginas, mas é muito bom. Tá, beleza, estudou ele, agora vamos botar em prática. Eu gosto do Dorfman. O Dorfman, momento crítico, método em xadrez, é simples de estudar, tem posições dinâmicas, posições estáticas, é simples de estudar, legal. Eu sou raiz,
Eu gosto de estudar Cotov, eu pego lá o Penso como Grande Mestre e vou estudar, beleza. Tudo bem, construiu a sua base ali. O Agard escreveu um livro que foi livro do ano, foi livro que teve melhor crítica quando saiu o Calculation. E tem o Valerie Bain, né, que já é mais um cálculo voltado à tática, é um grande mestre e tem sido elogiado também. Inclusive, tem até uma versão em português, como calcular as táticas de xadrez. Beleza? Então, tudo isso que nós estamos vendo são padrões. O método dos 6 pilares, ele é um padrão. Você adquire uma base que gera uma recorrência depois para a gente poder fazer uma tomada de decisão melhor. Bom, agora vamos voltar lá para o nosso Seirawan, que é o cara, né? Seirawan é o cara da didática, e eu vou colocar as posições, então, de torres. Hoje nós vamos abordar torres. Então, feito essa parte aí na questão dos padrões, voltamos aqui. Bom, tinha umas anotações aqui. O Jefferson havia falado das damas, peças menores, casas fracas, manobras recorrentes. Tata Steel é assim. O C, B e A, né? É verdade. O grupo A. Aí, quando eu for dar esses exemplos, eu vou fazer C, B e A, que o pessoal ficava reclamando que o A é o cara bom, não pode ter até 1.500, não. 1.500 seria mais o básico. Bota C, então, professor. Beleza. Tá aí o pessoal que vai pegar esse vídeo depois também, aí que sugeriu. Eu fiz como vocês falaram, inverti, C, B e A. Não pode brigar comigo mais não. Vamos lá. Então, nós estamos estudando a problemática da torre. E ele chama da torre desajeitada. Ô Jefferson, você falou que o que mais gosta aí é a torre desajeitada. Por que a torre está desajeitada? Por que uma torre ficaria desajeitada? Conta para mim. O caso da torre desajeitada. É esse o capítulo. Por que será que a danada da torre vai ficar desajeitada? Explica aí para mim. Quando você vai explicar, eu vou montar já a primeira posição. Pronto, tá aí a primeira posição que nós vamos estudar. Deixa eu ver se o Jefferson conseguiu me explicar aqui. Antônio, gosto de dar palpites, talvez ela esteja fora de jogo. Muito bem. Sei não, viu? Mas eu tô achando que o nosso amigo Jefferson, o Mr. Zebu FM, correu lá para assistir a novela. Já deve ter acabado o Jornal Nacional. Ele correu para assistir a novela, hein? Não respondeu aqui pra gente. Então chegou a janta. Vocês viram que tinha um dos nossos participantes. Aí, chegou a pizza. Mas rapaz, hoje não, hoje é quarta. Tá doido. Senão fica com essas bochechinhas aqui, barriguinha que nem o professor.
Jefferson sumiu. Mas ele tinha um horário, parava 15 minutos. Aí falava assim, dá licença, pessoal. Aí ele saía. Exatamente 15 minutos depois ele voltava. Isso dava um horário por volta de 9. Aí um dia eu brinquei com ele. Mas por que você desaparece 15 minutos? Ele falou, professor, a janta é sagrada. Aí 15 minutos. Ele ficava lá jantando, saía da sala, voltava depois. É o Jefferson. Ó. Então é o seguinte, vamos ver o que ele fala dessa danada da torre desajeitada, desajustada, fora de jogo. O que seria isso? Quando comecei a jogar xadrez, isso já é o 7º livro, é só ele. Porque só em 2 livros, né, que tem o Silman, de táticas e também de estratégias. Quando comecei a jogar xadrez, entender o movimento de todas as peças, ainda por cima, simultaneamente, parecia impossível. Então, de início, você aprende isoladamente cada peça, só que agora é um conjunto, elas trabalham concomitantemente, então trabalham em conjunto. Fiquei bastante orgulhoso quando consegui jogar uma partida legitimamente duradoura. Os movimentos singulares das peças e dos peões faziam com que jogar corretamente fosse um desafio. Como expliquei no Play Winning Chess, facilitei e dificultei minha vida ao criar a imagem de um exército medieval. O rei era naturalmente o general. No lugar dos bispos, eu imaginava arqueiros. E essa imagem me ajudou com as diagonais. Os cavalos eram cavaleiros em seus corcéis, a pular sobre as linhas inimigas. Para as torres, a identificação com os canhões parecia apropriada. A dama era simplesmente minha menina dos olhos, tão poderosa, impressionante. Minha partida, tal como era, simplesmente entrava em colapso quando minha dama era capturada ou trocada, né? Porque era a menina dos olhos dele, e aí? Aí, eu não disse que ele foi jantar? Tá vendo, rapaz? Voltou aí com a pizza agora. E aí, quando eu fui melhorando, isso será o ano contando. Obviamente, minha compreensão de como as torres se movimentavam foi ficando para trás. Parece-me estranho agora, já que seus movimentos para cima e para baixo, de um lado para o outro, são fáceis de dominar. Mesmo assim, meu jogo com elas era horrível. Na abertura, costumava perder a torre para um duplo de cavalo, ou qualquer outra investida do adversário. Durante anos, eu acabava ficando em desvantagem de uma torre ou de um sacrifício de qualidade logo após a abertura. Coisa engraçada. Essa é entre os 10 melhores do mundo, grande mestre. Está contando aí os segredos aí, escondidos no armário. Não que eu me preocupasse com isso, havia outros erros grosseiros esperando por mim. Mas então, tá vendo, as torres para ele era um mistério, as torres pareciam desajeitadas. Por isso que vem o título do capítulo. Na defesa. Quando meu rei estava sendo caçado, tinha de pular uma torre que estava no caminho, né? Tinha que desviar ali de uma torre atrapalhando a saída. As torres não ajudam muito a proteger casas fracas e pareciam que era um alvo constante das forças do meu adversário. Em resumo, meu jogo com as torres era ruim. Agora percebo que imaginar as torres como canhões atrapalhou minha compreensão. Para afirmar o óbvio, uma torre não é um canhão. Elas não têm nada em comum. Um canhão atira uma bala e fica para trás enquanto a bala causa o estrago. Porque tem a famosa expressão lá, né? O canhão de Alekhine, não tem? A partida de San Remo, 1930. Quem levou foi o Nizovic de novo. Hoje nós vimos o Nizovic levando bispo toma H2, levou o bispo toma G2 e está ele citando de novo a partida que perdeu para o Alekhine. Ao passo que a torre precisa se mover fisicamente até o campo do adversário por causar estrago ao capturar peões e peças. Então, uma torre onde ela fica muito bem. Torre precisa de coluna aberta. Uma torre que tem uma coluna aberta, ela quer chegar no paraíso das torres. 7ª fileira. Ou, se for de pretas, o equivalente, né? Seria a 2ª fileira. Se não tem, você tenta a 8ª. Se não tem, a 3ª. Se não tem, aí precisa dar um jeito de ter alguma coisa dessas 3 aí, que é onde elas ficam melhores. Uma torre é mais parecida com um ariete, mas mesmo essa imagem não é correta. Em Play Winning Chess, eu também falei sobre uma partida
no início da minha carreira, que minha dama estava cravada a meu rei, uma coluna aberta. De repente, tudo ficou claro. Torres precisam de colunas abertas. Ah, até os bebezinhos aqui do Clube Xadrez sabem disso. Coluna aberta, né? Claro que não tem peões ali de ambos os lados. Semi-aberta tem de um lado e fechada tem dos dois lados. Quando conversei com outros enxadristas, expliquei minha sacada gloriosa, eles concordaram, eu estava certo. No entanto, essa percepção vital era apenas metade da história. Eu ainda não conseguia jogar eficientemente com a torre, porque não sabia da outra metade da história. As torres jogam em filas abertas. Ah, vejamos o que eu quero dizer a partir de alguns exemplos estruturais. Então, no livro, no diagrama 82, ele tem uma posição de final aparentemente comum. Esse tipo de situação acontece todos os dias ao redor do planeta. Joga qualquer um dos lados. Antônio, eu não vou falar para o Jefferson não, porque o Jefferson, de vez em quando, nosso Mister Zebu FM, desaparece, ó, diz que travou o celular, mas diz que estava assistindo Jornal Nacional ou novela, estava esperando a pizza. O Antônio entregou a você aqui, ó. O Álvaro, né? O Álvaro falou que era pizza. É a torre fora de jogo, que fica passiva, sem atividade, que não manobra para atividade e efetividade. Chamou você, falou, estava lá pegando a pizza. Cachorro não, só o professor que fala cachorro, é o gafanhoto. É o gafanhoto, ó, observe e aprenda agora, como fala lá no seriado Kung Fu. Jogando o branco, o que tem aí? Antônio, essa é para você. Ó, o Robert Van respondeu. Boa, Robert Van. Torcer um de brancos, torcer um de pretos. Bom, é o que a gente estava falando da coluna. Então, que está aberta, né? Pronto. Quem consegue essa coluna aberta, tá tranquilo. Beleza, então vamos lá. Isso será que é suficiente para ganhar? Se eu conseguir chegar com a torre lá na sétima, escravizar a torre em B8, ou que seja em A8, pode jogar B6 ou B5, algo assim, a torre vai ficar ali. E esse rei, né, que não vai conseguir sair, isso é suficiente? Ou seja, vou perguntar aqui algo mais difícil. Jogando brancas ganha, jogando pretas ganha, será que a entrada da torre é suficiente para o ganho? Ou será que isso só dá uma vantagem e que não ganha? Ei, pessoal, hoje tem Corujão, hein? 11h30, o professor está abrindo aqui a live, rapaz. Hoje nós vamos estudar aí E4 enfrentando a Siciliana. Semana passada, 20 semanas, né, em comemoração aos 20 anos do Clube Xadrez, porque essas 20 semanas já chega aí próximo a 1º de junho, que é o aniversário de 20 anos. Hoje nós vamos estudar o que fazer contra a Siciliana. E eu escolhi para jogar contra a Siciliana o Grand Prix, o ataque Grand Prix. Tem jogador de Grand Prix aqui? Não. Então, toda quarta, 11h30, a gente vira à noite, por isso chama Corujão, a gente vira à noite, vai até meia-noite e meia, estudando algo de abertura. É um repertório agressivo, é um repertório posicional, de brancas e de pretas. 10 de um e 10 de outro. Meninos, não tá fácil a vida não, sou.
Opa, todo mundo participa. Todo mundo aí. O Álvaro concordou, né, com o Robervan, joga as brancas torcer C1, domina a coluna, mas não garante a vitória. O Álvaro disse que ganhar a coluna, a sétima, tudo bem, mas não vai garantir a vitória aqui não. O que vocês acham? É suficiente para ganhar? Não. Ainda não. Há que se ter a participação do rei, vila auxiliar, no ganho de espaço e tal. Domina a coluna, mas não garante a vitória. Bacana. Posso participar também? Deve, vá lá. Todo mundo aí. É grátis, é do canal. No canal do Clube Xadrez Online, hoje nós temos exatos 1.030 vídeos. Já fiz um hoje, vai para 1.031, mais essa live, 1.032 e vai. Ó, o Antônio, tem um amigo que só joga Grand Prix. Quando defendo com a Siciliana. Ei, hoje você vai descobrir os segredos dele, então. Isso mesmo, andorinha só faz melhor, não. É, quando joga torre C1, as brancas tendem a ganhar. Pode enviar o link. Ah, posso, claro. Manda sim. Depois eu vou divulgar lá no grupo, né? Mais tarde, de todo jeito, vai para o grupo. E aí, meninos? Chegamos a um consenso? Ganha ou não ganha? O xadrez envolve. Pessoal, é esse link aqui, esse é o link geral, tá? De toda semana, toda quarta-feira, 11h30, é de 11h30 da noite até meia-noite e meia, 1 hora direto. Em ponto, meia-noite e meia, eu encerro, como encerrei a outra semana, em cima. Então é só clicar nesse link aí, mas ainda não está ativado, mas é esse link. Depois vai ter uma capinha, vai ter algo falando, né? E vai ter divulgação aí também. Quando eu terminar aqui, aí eu já começo a trabalhar em cima dessa live que vai começar às 11h30. Ó, brancas ganham então, se for brancas, se for preto seria a mesma coisa. O Antônio disse que não, o pescador falou que não. Tem que ter participação do rei e assim por diante, né? Se branca joga, tem vantagem posicional. Ganha, mas com muitas manobras ainda, Robert. Beleza, então vamos ver o que ele fala aqui. Quem quer que jogue, nesse diagrama que eu mostrei para vocês, terá uma grande e provavelmente vitoriosa vantagem. Então ele acha que é uma vantagem suficiente para o ganho. Qualquer, então, dos jogadores correrá para ficar com a coluna C de imediato. Então, ele irá se filtrar no campo do adversário, por exemplo, o branco, torre C7, as pretas, torre C2, com ótimas probabilidades aí de ganho. Então, agora, vamos fazer diferente. Vamos lá. Agora, essa posição, ela muda um cadinho. Vou mudar aí para vocês, tá? Aí a coisa anda. Aqui a gente tem um rei, aqui tem uma torre. Esse rei está aqui. Esse peão está aqui. Pronto. Essa posição aí. Então é como se fosse aquela posição que não deu para jogar a torre C7. O rei estava ali em E7.
E8 jogou, defendeu. Pronto. Mexeu alguns peões, o rei também trabalhou aí e tal. Chegou nessa posição. Pronto. É o diagrama 83. Aí ele pede nova avaliação. Jogam as pretas. O que vocês acham dessa posição? Então é legal que ele vai comparando as posições. E vai gerando o que a gente quer, os padrões, né? Coluna aberta. Bom, entrou na sétima. E o outro passivo lá com a torre. O conceito de torre ativa e torre passiva é muito importante nesses finais. Então, se você fosse jogar de pretas, qual que é a avaliação que você faz? Você empata? Você tem chance de ganho? Qual que é seu plano? O que vocês acham aí? E vamos ver o que o Seirawan, depois que vocês fizeram os comentários. Se as brancas jogam, tem vantagem posicional. Ganha mais... Tá, isso aqui é do diagrama anterior. Jefferson, ganha porque invadem a sétima e vice-versa. Tablas. Vou ficar quieto, posso falar. Todos podem falar, ué. Acho que tende à igualdade, ambas as torres inertes, sem mobilidades, eficazes. Antônio, acho que a coluna C está controlada com a presença do rei em D7. Jogam as pretas. Então poderão tentar forçar o jogo na ala do rei, procurando abrir a coluna na troca de peões e buscar contra-jogo, por aí. Já que nesta ala, as pretas ganharam mais espaço. Muito bem, o rei está distante. A torre só chega livre a C3, o Berban está observando. Espera. Isso, para vocês não me matarem aqui, tá faltando um peão. Não me matarem já, eu me redimir que eu vou botar esse peão em G3. O Jefferson está lembrando a gente ali que tem um peão
em G3. Ó, então vamos ver o que será. Vamos falar dessa posição. Nesse diagrama, então, 83, porque eu mudei o diagrama para vocês, farei algumas alterações e veremos a segunda metade da história sobre as torres. Então, ele já viu que tem que ter uma coluna aberta, beleza, para tentar invadir ali sétimo, oitavo, tudo bem. Embora as alterações que separam as posições, diagrama anterior, 82, e diagrama 83, parecem pouca coisa, elas fazem toda a diferença. À primeira vista, as brancas têm poder de escolha. Sua torre apoderou-se da única coluna na posição que posta da torre superior. Elas devem estar em vantagem. As brancas, logicamente, esperariam que as pretas optassem por torre C8, torre toma C8, rei C8, rei C3, trocar as torres. Quando então poderiam crer que, devido ao seu rei mais ativo, estão com um lado mais vantajoso. Ou um final ali empatado, no mínimo empatado, e talvez um pouquinho melhor com o rei mais ativo. As brancas são surpreendidas com um lance enigmático. Uau! Torre G8, meninos. Porque torre C8 parecia ser o normal, né? Para gerar uma ruptura, não é isso? Esse lance misterioso, o Nisovich falava que ele fazia uns lances misteriosos, semelhante a esses aqui. O que seria esse lance misterioso aí? Qual que é a ideia das pretas com torre G8? Aí ele chama esse lance, não de lance misterioso, aqui ele fala de enigmático. Serão fala que é um lance enigmático. Quem descobriu aí o lance enigmático, o que ele quer com esse lance enigmático? Então vamos lá, o conceito que o Yasser Serawam aplica é o de levantamento de torre. Ah, garoto, vamos levantar a torre aí. Vamos erguer, bichinho. O rei branco está distante. Continua a trollagem. Torre G8 com a ideia de levar a torre para o paraíso das torres ali, hein? Tá certo, Jefferson? Não, mudou muito não, mestre. O Antônio está dizendo. Igualdade, o Robervan. Foi minha ideia, uai. Tanto pode ir a G6, quanto a H6,
como tentar forçar o avanço dos peões. De início eu estava imaginando torre F8 e F4, não torre G8. Eu não tinha pensado em torre G8, não. Se você pensou em torre G8, aí, Antônio, você é danado mesmo, rapaz. Você é um bom pescador. Posição similar em ambos os lados, o que eu acho? Eu acho que está parelho aí. Levar a torre para G6, C6, ou até mesmo H6. Também pode ser útil, Antônio dizendo, para G6, para C6, e após a troca, as pretas estariam melhor posicionadas. Legal. Então vamos lá. Tá aí a posição. Seirawan continua falando. Não há desafio pelo controle da coluna aberta. Eu não quero nem saber da coluna aberta. O jogador das brancas pode pensar, tá, estou jogando contra um principiante, ele não compreende que há poderio da coluna aberta, tá? Na verdade, as pretas têm uma compreensão excelente da posição. Todas as casas, eles chamam de casas práticas, na coluna C, então C5, C6, C7, C8, estão cobertas. A saraivada de balas de canhão das brancas da coluna C não produz efeito nenhum. Com seu lance inicial, as pretas estão tentando melhorar a posição da sua torre, jogando na sexta fileira. Vamos analisar uma linha de jogo. Então, o que poderia seguir aqui? E2. Ó, a galera falando. Olha lá. Torre G6. Com o lance torre G8 e G6, né, as pretas executam um levantamento. Tem levantamento de peso, tem levantamento de torre, rapaz. A torre levanta-se até a sexta fileira, onde desempenha um papel ativo ao projetar-se de um lado para o outro. Então agora, rei F1, torre H6, rei G2. Bem a tempo de as brancas protegerem seu peão de H. O susto passou, agora vem a surpresa desagradável. Menino, qual que é o lance fino aí? Isso aqui é um daqueles olés que a gente dá que o adversário fica doido. Doidinho, doidinho. Então veio aqui atacar o peão, mas qual que é a ideia mesmo? Isso me lembra, lá do meu sistema, o Nizovic falando, você sabia que tem um par de botas reluzente? O par de botas reluzente, você compra uma bota, você engraxa ela, você lustra ela, mas bota lá no seu, lá na sua sapateira e fica lá. Então tá bonito, tá bonito, tá bonito, mas não serve para nada. Então essa torre na coluna C tá bonito, tá bonito, tá bonito. Esse canhão aí, mas não serve para nada. Porque você não consegue entrar no paraíso ali das torres, né? A sétima, a cada oitava. Só tem a coluna. Não tem pontos de entrada. E aí que é legal esse levantamento de torre. É o levantamento de torre. Tá parecendo que tá pegando peso aí o Seirawan, né? Robert Van quer saber o que fala o computador, torre G8, mas então aquela análise que ele disse que qualquer torre que ocupasse a coluna C tinha uma grande vantagem, não foi correta? Não, mestre. Naquela posição, os 6 estavam longe. Você tem que ter a coluna C e entrar efetivamente nela. Ele está falando do diagrama 82.
Esse é o diagrama 83. Então aqui mudou, ou seja, você não tem acesso, não adianta ter a coluna. Ele falou de uma regra que, claro, se entra na sétima, que era você ataca as coisas lateralmente, ataca por trás, né? Que era aquela posição específica do diagrama 82. Agora a torre C6, ou troca, ou entra na sétima. A torre avestada. Ei, já não lembro o nome que deu na posição original. Se trocasse as torres, aumentaria a igualdade. Então, vamos ver lá o que o Obervan sugeriu aqui. Para perguntar para o computador se ele vai achar mesmo esse torre G8. Danado acha, mas dá igualdade ali. Nem foi torre torre F8, torre G8. E aqui ele volta, né? O computador não está concordando muito com o Seirawan, não. O Seirawan diz que a posição aqui está boa. Que é irritante, ó, torre C6. As pretas mudam de direção e desafiam a coluna ser aberta. A diferença é que agora o rei das brancas foi retirado do centro e está lá postado em G2, prostrado. É uma casa passiva. As brancas não se encontram mais do lado vantajoso no final. É empatado de rei e peão. E sim, uma situação bem pior. O principiante sabe das coisas, né? Que era o que ele começou a falar, mas parece coisa de principiante, hoje é 8, porque o cara não brigou pela coluna. Agora, vamos ver lá o que o Robert Van falou também do torre C8. O que acontece com torre C8? Final, será que é perdedor? Ele não vai tomar, ele vai jogar a torre H1, né, e vai tentar jogar esse. Agora a tomada, nesse final, também jogada. Mas o branco mais ativo. Né? Ele nem tenta. Porque se chegar aqui, A6, rei C6. Mas ele está falando ali de atividade, passividade, né? Ok? Essa torre levantada, então, vou passar mais um para a gente finalizar, tá certo? Então vamos lá. A torre levantada, a torre escravizada, a torre passiva, a torre ativa, e vai. Então, levantar a torre, no caso, né, seria ativar ela. Olha esse diagrama, que diagrama bacana. Tem um monte de peça aqui para eu colocar. E nós vamos só mostrar o primeiro lance, que é algo que acontece em muitas posições. Tem isso aí numa... Isso tem numa Stonewall, né, no muro de pedra. Tem contra Sveshnikov, que eu vou mostrar agora. Nós usamos essa coleção aqui no Clube Xadrez da cidade, né, para o pessoal ali que passou o básico, né, porque tem criancinhas ainda dando os primeiros passos, mas passou um pouquinho do básico, a gente já joga o cara nessa coleção que realmente é muito boa. Vocês estão vendo que
O branco está lá em cima, né? O branco está lá. E aí, Jefferson, esqueceu alguma coisa ou não? Geralmente eu esqueço o rei. Geralmente eu esqueço o rei. Está certinho, né? Então, pessoal, qual que é o lance fino nessa posição aí? Vê quem acha. Nós estamos utilizando a ideia do levantamento de torre, ou seja, da melhoria da torre na posição. O que vocês acham? É a torre ressuscitada, né? Vamos ressuscitar a torre. Parece uma siciliana. Mas pode ser também. Aqui pode ser uma Índia do Rei, não? Mas tá com cara. Chama Siciliana Dragão. Deixa eu ver se ele cita a partida. Nós estamos trabalhando no diagrama, né? No mundo das combinações de xadrez, um esquema essencial para o ataque com as torres são os levantamentos de torre, como vimos no diagrama 83. Por falar nisso, vale a pena destacar no diagrama 83 que o levantamento da torre das pretas também teria sido eficaz se elas tivessem começado com torre 8 ou torre F8, que a ideia era passar para H6. Continuando com a mesma manobra. Grandes jogadores de ataque sabem dois fundamentos essenciais sobre as torres. Elas precisam de colunas abertas e têm um ótimo desempenho em fileiras abertas. Esse segundo fundamento me perseguiu por anos. Isso significava que o meu jogo com as torres, uma peça maior, estava limitado à metade da sua eficácia, que ele ficava observando mais a coluna e esquecia a fileira. Então, o que é aqui? Torre A3, né? Para depois passar. Muito bom. Ataque Grand Prix SF. Aqui é o ataque Grand Prix, né? Tá certo. Parece que o lance inicial seria trocar o bispo e seguir cavalo E6, torre. Nossa Senhora! Pode isso tudo, Antônio? Tá muito rápido. Ora. Não, tem que trazer esse ainda. Quando você toma aqui, toma de rei, pode expulsar, né? Pode jogar torre. Deixa assim, fechadinho. Então, torre aqui é utilizar a torre através da fileira, que era algo que ele esquecia. Então, tem duas coisas que a gente precisa pensar com as torres. Elas podem ser utilizadas nas colunas abertas, mas também ficar de olho nas fileiras. A terceira fileira, a sétima, a oitava, são as mais indicadas. Pessoal, abração para vocês, obrigado. Quem tiver interesse, mais tarde já vou postar lá no grupo o link para a gente fazer aí a segunda aula do Corujão. É nóis, hein? O pessoal não dorme, não. Corujão, o cara vai das 11h30 à meia-noite. Como pode? 20 semanas. Tem jeito não. Em 7 horas chega o primeiro aluninho amanhã. Beleza. Abração, obrigado demais aí pela boa companhia. Valeu, Álvaro, o Antônio, o Carlos, aí o da Cruz, Jefferson, Robervan e Sérgio. Abraço, gente. Abraço, Sérgio, da Cruz. Robervan, tempo voou hoje, hein?
O professor também foi fazendo caixa, abrindo caixa, mostrando caixa. Eita coisa! Legal, foi bacana. Participativa a aula, né? Ilustrativa também, fica bom. Até mais, gente. Obrigado. Fica com Deus. Valeu.